Bateu a fome? Então anote esse número aí, 3085-9066, 3085-9066, X Gaúcho, o melhor hambúrguer de Curitiba. Ligue agora e peça o seu, 3085-9066. Ah, esse número também é o WhatsApp, hein? Não passe fome, passe no X Gaúcho. Anote o número aí, 3085-9066, 3085-9066, X Gaúcho. Que delícia! Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso noturno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. A Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Se você precisa de serviço de encanamento, elétrica, pintura e limpeza, conte com a Executiva Express. Prestamos serviços de diaristas e manutenção geral. Executiva Express. Competência, eficiência e qualidade garantida em tudo que faz. Somos especialistas em prestar serviços para prefeituras, hospitais e condomínios. Executiva Express. Informações 99995-9216 ou 99111-2780. Ou pelo site www.executivo-express.com.br. Vamos lá, gente, continua aqui com o nosso programa, né? O programa Sinap no ar. Seja otimista, porque a vida só se transforma, só muda com o seu otimismo, com a sua iniciativa de fazer alguma coisa. Porque o pessimismo, com o pessimismo, minha gente, e se qualquer atitude, você não vai a lugar algum, tá? Se manter no mesmo lugar. Então, vamos ser otimistas. E vamos pra frente, participe no 99658-6981, 419-9658-6981. Aí você conversa com a gente aqui no programa e escolhe, né, doutor Vitor, o fundo melhor. O que você acha? É o fundo aí, ó. Olha que bonito aí, ó. A edição, né, o programa tá melhorando. É isso? Exatamente. Daí você escolhe o melhor fundo aqui, a gente vai deixar ele permanentemente. Isso. Ou não. Tá. 99658-6981, participe. E já, deixa eu já falar do X Gaúcho. Arley, 3085-9066, X Gaúcho, uma delícia. Sempre a sua família todinha, tá? 3085-9066, doutor Vitor. Muito bem, gente. Vamos continuando aí o programa. Muitas realizações do sindicato, venha conhecer as realizações. Nós temos notícias sempre no nosso site, venha acompanhar as realizações, né? Você, advogada, venha participar do sindicato, mande a sua reivindicação, estamos aí para lhe ajudar, ok? Principalmente fazendo um contrato coletivo de trabalho. Todos os escritórios e empresas que fizeram um contrato coletivo de trabalho com os sindicatos de advogados renovam no exercício seguinte, no ano seguinte, entendeu? O que quer dizer isso aí? É bom, gente. Ajuda o advogado empregado, ajuda os empresários, né, o dono da sociedade de advogados ou das empresas. Então é um bom remédio, é um bom balizador do serviço. Ali tem banco de horas, ali tem a normativa, né, ascensão de carreira, tem uma situação muito boa, ok, gente? Vamos agora de direito tributário. Isso. Com a doutora Fabiana Caricati. Doutora Fabiana, por gentileza.
todos vocês aqui conosco. A nossa coluna de Direito Tributário já está no ar e é muito bom poder contar com a audiência de todos vocês. Meu nome é Fabiana Caricati, eu sou advogada tributarista e toda semana a nossa coluna de Direito Tributário está no ar, trazendo novidades para vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma notícia que realmente deixou todos os tributaristas bastante ansiosos. Vejam bem, nós temos uma questão, na verdade, um julgamento de precedentes históricos, né? Que é o julgamento presidido pela ministra Carmen Lúcia, relatora desse processo, em que ficou definido a tese número 69, determinando que o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Pois bem, vamos entender um pouquinho, antes da gente conversar sobre esse julgamento dos embargos de declaração, que vão tratar da modulação dos efeitos, vamos entender um pouquinho essa tese que é o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Pois bem, no ano de 2018, nós tivemos o julgamento de mérito, depois de muita discussão judicial, né? Nós tivemos o julgamento de mérito pelo STF. Nesse julgamento, por 6 votos a 4, 6 votos a favor do contribuinte, né? Foi então definida a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Vejam, esse julgamento naquela época, ele não fez análise da modulação dos efeitos, até porque naquele momento não havia um pedido da PGFN a respeito dessa modulação. Então, foi feita a análise do mérito, foi definida essa tese, né, pelo STF em sede de repercussão geral, mas a sua modulação dessa decisão, né, ficou pendente. Foi então que a PGFN opôs embargos de declaração, objetivando a análise dessa modulação. Esse julgamento já tinha sido pautado no ano de 2020, mas por conta da questão da pandemia, por conta dessa crise instaurada por conta do novo coronavírus, esse julgamento foi adiado e até então a gente não tinha data, não tinha uma previsão de quando ele aconteceria. E essa semana tivemos a grata surpresa de ter sido pautado o julgamento desses embargos de declaração para o dia 29 de abril agora de 2021. Então, a gente tem aí uma expectativa muito grande de, no próximo mês, conseguir então resolver completamente a situação dessa tese do ICMS não poder compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Esse julgamento, e na minha opinião, né, e na opinião de muitos tributaristas, ela foi deveras acertada justamente porque a partir do momento que o ICMS ele não representa faturamento, ele não representa receita bruta das empresas, logo ele não poderia compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, que são contribuições voltadas à Seguridade Social, cuja base de cálculo é justamente ou o faturamento ou a receita bruta. Naquela época, até tem um destaque aqui que eu gostaria de comentar com vocês. A relatora do caso, né, a ministra Carmen Lúcia, ela pontuou que a arrecadação do ICMS não se enquadra entre as fontes de financiamento da Seguridade Social previstas no texto constitucional, pois não representa faturamento ou receita, representando apenas ingresso de caixa ou trânsito contábil a ser totalmente repassado ao fisco estadual. Justamente por quê? Porque o ICMS é um tributo estadual. Então, a gente via na prática uma incidência de tributo sobre tributo, a partir do momento que pagava-se o PIS e a COFINS, cuja apuração tinha em sua base de cálculo o ICMS, que é um outro tributo, só que estadual, diferente do PIS e da COFINS, que é uma contribuição, portanto, federal. Bom,
A partir dessa análise, foi então fixada a tese 69, né? Como eu comentei com vocês, o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Naquele julgamento, como não havia o pedido de modulação, isso não foi analisado. Agora, no dia 29 de abril, e a gente espera que seja mantida essa pauta de julgamento, tá? A gente vai ter então a decisão do STF definindo a modulação desse efeito temporal dessa decisão. Vejam, é importante a gente mencionar, né, que tradicionalmente os ordenamentos jurídicos, eles determinam que, havendo a declaração de uma inconstitucionalidade, a partir do momento dessa declaração e desde a sua criação, ela parava de produzir efeitos jurídicos. Atualmente, esse não tem sido o entendimento, né? Atualmente, tem havido uma flexibilização de entendimento em relação a esses efeitos da declaração de inconstitucionalidade, principalmente naqueles casos em que os processos, os julgamentos, representem reflexos arrecadatórios, reflexos aos cofres públicos. Os tributaristas estimam que esta ação, e até é o motivo, né, de se falar de um julgamento histórico, ela representaria um ônus à Fazenda Nacional de devolução de cerca de 250 bilhões aos contribuintes. Vejam, nós estamos em pandemia, nós estamos em crise econômica, né? E levando em consideração ao montante que os contribuintes teriam direito à restituição, né, a partir do momento dessa definição, a gente então imagina, né, e acho que essa é a maior tendência dos tributaristas, de que a modulação dos efeitos dessa decisão será no sentido de que vai ter direito à restituição aqueles contribuintes que fizeram o ajuizamento das ações até a data do julgamento. Pois bem, então, até por conta dessa perspectiva, nesses últimos 2 anos, nós tivemos muitos, mas muitos contribuintes ingressando no judiciário, para que eles pudessem, então, ter direito a essa restituição do valor pago a maior nos últimos 5 anos. Vejam, é óbvio que a gente tem essa expectativa, né, que seja feito nesse sentido, mas também existe uma expectativa sobre esse julgamento dos embargos de declaração por conta de um risco, por conta de uma previsão de que ele poderá não só fazer uma análise temporal, mas também uma análise procedimental sobre quais seriam, né, qual seria o ICMS, qual seria o procedimento a ser adotado para aquele contribuinte poder fazer essa restituição. Justamente por isso, esse é um julgamento muito esperado, muito aguardado por muitos contribuintes e todos nós tributaristas, né, que atuamos, que militamos nessa área, e vamos continuar ansiosos para esse julgamento no dia 29 de abril. Vejam, não há dúvidas, né, dessa importância dessa decisão e dos efeitos que isso vai trazer, e de fato a nossa expectativa é que haja uma decisão do STF consoante as normativas, né, do nosso Estado Democrático de Direito, muito superiores a qualquer interesse arrecadatório, a qualquer perspectiva de que poderia um Estado ter um enriquecimento sem causa, mas sim garantindo o direito dos nossos contribuintes, dos nossos clientes, dos nossos amigos, dos nossos cidadãos, né? Bom, era isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje. Na semana que vem a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre direito tributário, tá bom? Um abraço e até a próxima!